2h04. Boa tarde, queridos ouvintes. Hoje, com mais um programa de Agro em Ação, com a equipe de comunicação da Diagro, hoje apenas eu, Ângela Lobato, que a Suane precisou se ausentar. E nós estamos no ar todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, na radiodifusora AM 630, com o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade e sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e o papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, que é o de promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Hoje, com o tema a ser abordado, Defesa Vegetal em Foco, ações da Diagro no programa fitossanitário da ferrugem asiática da soja. Qualquer dúvidas, perguntas ou sugestões, entre nos nossos canais de comunicação disponíveis, @diagro_oficial pelo Instagram e DiagroAP no Facebook. Ou ainda, você pode assistir esse programa ao vivo pelo Facebook da Radiodifusora. E a partir de amanhã, ou às vezes até hoje mesmo, ele estará disponível na plataforma do YouTube. Hoje, com os nossos convidados, no programa de Agriação, nós recebemos Júlia Braga, engenheira agrônoma e auditora fiscal estadual agropecuária, que é chefe da Unidade de Sanidade Vegetal, e também participando conosco Charles Brito, que é engenheiro agrônomo, auditor fiscal estadual agropecuário e ponto focal do Programa de Sanidade da Cultura de Soja. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Charles. Gostaria de agradecer primeiramente a presença de vocês. Obrigada por aceitarem o nosso convite e estar aqui conosco ajudando em mais uma edição do nosso programa. Nós que agradecemos, Ângela. Boa tarde a todos os ouvintes, né? É sempre muito gratificante e assim importante, né, no nosso trabalho da defesa vegetal, né, essa parte da comunicação, da educação, né, para a gente poder repassar aí mais informações à população, né? Certo. E eu gostaria só de deixar bem claro para vocês que as perguntas elas vão ser feitas, mas não obrigatoriamente direcionadas. Vocês podem responder à vontade, tá ok? Se alguém responder, o outro pode complementar, tá bom? E aí, Charles, mais um programa conosco. Isso. Boa tarde, Ângela. Boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento, nos assistem, né? Muito obrigado pelo convite e a gente está à disposição aí para poder esclarecer as dúvidas e o que a gente puder falar sobre o programa da soja. O Charles agora que é cidadão de fronteira agora, né? Ele vem todo dia para Macapá, né, Charles? É verdade, morador da BR. Tá certo. Então, gente, para começar o nosso bate-papo, né? Hoje, gostaria que vocês falassem sobre o que consiste esse programa fitossanitário da soja. Bom, né, para pontuar inicialmente, quando a gente fala fitossanitário, né, a fitossanidade, o que é? Assegurar a sanidade, né, de um cultivo, nesse caso específico aí da soja, né? Então, é um programa que a gente desenvolve na Diagro, na verdade tem uma diretriz do Ministério da Agricultura, né, e o órgão estadual de defesa executa. Então tem essa questão da fitossanidade, da sanidade da cultura com relação às pragas, e aí especialmente aí a gente atua na questão da ferrugem asiática, né, que é uma das principais pragas, se não a mais importante, né, da cultura da soja, né. Além disso, também a gente tem essa parte toda do cadastramento das propriedades, do acompanhamento, da fiscalização do vazio da soja, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, e o levantamento fitossanitário, que é para atestar que aquelas lavouras estão sadias, sãs, né, sem pragas. Certo. Quer complementar alguma coisa, Charles? Bom, realmente, como a Júlia falou, né, a gente tem esse trabalho, né, tanto em outros programas da área vegetal, mais especificamente hoje, como a gente está voltado à cultura da soja, aos nossos trabalhos que realizamos, né, desde quando foi implementado as ações dentro da Diagro, aqui no estado. Né?
E a partir de quando o NDV iniciou essas atividades relacionadas da fitossanidade da soja, direcionadas? Assim? Sim, a gente teve uma pausa aí, né, todo mundo, né, por causa da pandemia. Então aí, a partir de 22, nós começamos a implementar as nossas atividades e 23 conseguindo executar, né, toda essa parte de cadastro de propriedade, de levantamento e fiscalização. Então a gente está conseguindo aí desde 22, 23, né, Charles? Isso. É que, na verdade, a parte de legislação, a gente já começou a trabalhar em 2017, 2018. Isso. Foi quando foi publicadas as primeiras portarias. É porque, na verdade, durante esse período, as diretrizes nacionais do programa, elas foram mudando, né? Criando novas portarias. Foram sendo implantadas e atualizadas, né? Sim, isso. Então, naquele tempo, em 2017, 2018, nós vamos falar, né, ainda sobre o vazio sanitário da soja, mas nesse tempo era 60 dias, né? Então, a gente começou a trabalhar, hoje ele já é 90 dias, esse período, mas nesse tempo nós começamos a fazer a implementação, ainda a parte legal do programa, né? Mas aí a parte mesmo de campo, de acompanhar, realmente, em 2021 ainda nós realizamos, né, um intercâmbio, inclusive a Júlia participou desse intercâmbio com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, a DEPARÁ. Então foi uma equipe nossa, né, até o estado do Pará. A gente entrou em contato com eles para eles nos darem suporte, e eles, como já estavam trabalhando há mais tempo, eles deram um apoio bom assim para a gente fazer o acompanhamento de campo da fiscalização do vazio. Então foi muito importante para que a gente pudesse organizar para a gente ir na parte de campo, para a gente poder visualizar, ver as questões de campo, né? Foi muito importante. Então, a partir daí, 17, 18, e em 21 houve esse intercâmbio, em 22 a gente já começou a ir a campo, já fazer o cadastramento das propriedades, e em 23 a gente já fazia o levantamento, a fiscalização do vazio. Então, já temos um tempo aí já. E todo esse trabalho foi feito somente com a equipe da Diagro, somente ou todos os servidores, ou só uma parte? Quem foi que executou essa prévia, Charles? Bom, assim, como nós tínhamos as normativas, né? As normativas, então a gente precisou fazer a implementação delas. Na época nós conseguimos entrar em contato com a Agência de Defesa Agropecuária do Pará, né, para eles poderem, eles têm 3 calendários de vazio, né? Então por isso a gente foi observar naquele período o que estava vigente, né, o período de vazio vigente, e a gente conseguiu ver uma região que eu acho que até a Júlia vai poder falar melhor, que ela esteve presente na região. Acho que qual foi a região mesmo, Júlia? Foi Ulianópolis e Paragominas. Isso. Então, que são os municípios do Pará com maior produção, né, de soja. Isso. Na oportunidade a gente acompanhou a equipe da DEPARÁ, né, para ver em loco como acontecia essa fiscalização do vazio, né? Que já adiantando, né, o vazio é o período, né, já estabelecido por lei, por legislação específica, né, por portaria, em que não se pode manter plantas vivas de soja no campo. Então cabe às agências essa fiscalização. Por isso o nome vazio, né? Exatamente, o campo tem que estar vazio, livre daquela espécie, né? De plantas vivas de soja. Então, certo. Assim, né, como que a agência ADEPARÁ desenvolveu esse trabalho? Então, a gente precisou ir lá, foi importante ter essa vivência para ver como que acontecia esse processo dessa fiscalização do vazio, né? E as implicações legais aí também, né, que a gente pôde observar, né, lá no campo, como proceder, né, no caso da fiscalização, encontrar plantas vivas de soja no campo. Mas assim, foi importante, né? O Pará, ele é um grande produtor de soja, ele tem áreas muito grandes, muitos produtores, então já é um trabalho consolidado lá, né? E que a gente teve essa experiência e trouxe para a gente também executar aqui. Isso, e é isso que eu perguntei, assim, nesse momento de execução do Estado, do Amapá, foi só a equipe da agência daqui ou vieram auxiliares ou auditores ou fiscais ou mão de obra de outro estado para ajudar na implementação aqui? Não, nós fomos em 3 pessoas, né, 3 engenheiros agrônomos,
participar desse intercâmbio, e a partir daí a gente já veio capacitado para aplicar aqui, né? Então a equipe do NDV já aqui Da Diagro, sim, executou. E somente a equipe da Diagro executou? Sim, sim. E aí vocês eram em quantos? Em três engenheiros agrônomos, né? Eu, o Thiago e o nosso colega Nilo, né? Tivemos essa oportunidade de ter essa experiência lá. E essas diretrizes de legislação, elas são idealizadas pelo Ministério ou vocês participam? Bom, a ferrugem asiática, ela é uma praga de importância econômica, né? Certo. Então, assim, toda essa parte de legislação, né, a gente segue, ela é preconizada pelo Ministério da Agricultura. Hoje o programa segue 2 portarias. A portaria da criação do Programa Nacional de Controle da Ferrugem e a outra portaria que versa sobre os períodos de vazio sanitário e de semeadura da soja em âmbito nacional. Então, anualmente, essa portaria ela é editada, né? Então, traz toda a calendarização em âmbito nacional, né? E assim, a execução disso tudo é pelos órgãos de defesa, né? Isso, pelas agências. Ou seja, a diretriz é federal, isso. Já vem a legislação das condutas a serem executadas pelo órgão de fiscalização, que são as agências de defesa, e aí, no caso, a Diagro, como órgão de defesa, executa. Questões complementares também dizem a respeito a nós, né, enquanto agência, então a gente pode também... De acordo com a realidade do Estado, propor, né? de repente, alguma alteração, alguma, né, situação que a gente veja aí, então a gente tem também... Não, isso é bom para que, por exemplo, tanto o ouvinte, né, como internauta que esteja acompanhando, ele perceber que todas essas diretrizes não são de responsabilidade somente da Diagro, né? Já vem de um programa federal, né? Isso, pré-estabelecido pré-estabelecido, e a Diagro age como o ator executor, né? O executor e o ator, exatamente. E a Diagro também tem buscado experiências fora do estado, como você acabou de falar, né, Júlia? Que você, e o Thiago e o Nilo foram até o estado produtor, que já tinha uma conduta de desenvolvimento da cultura, né? E vocês foram observar como era feito esse controle. E quais os aprendizados foram adquiridos a partir dessas trocas, com essa outra realidade que vocês viram, né? E de que forma essa troca, esse aprendizado contribuiu nas ações aqui do Amapá? Foi muito importante, né? Porque, assim, você ter o conhecimento teórico, ele é essencial, né? Mas a prática é determinante, né? Então, assim, essa questão da abordagem, de chegar e saber o que fazer, como fazer, identificar aqueles problemas recorrentes. Então, isso, assim, os colegas da Agripará têm essa prática, né? Muito forte, né? Em virtude mesmo da peculiaridade do estado do Pará, né? Para a sojicultura. Então, assim, é uma realidade diferente da nossa? Né? Nós estamos falando aí de grandes áreas, de grandes plantios, de grandes produtores, né? O Amapá, ele tem essa potencialidade para a soja, mas a gente ainda está, né, engatinhando, começando, a gente não tem o número de áreas produtoras, quantidade de produtores que tem no Pará, né? Mas foi muito importante, assim como a agência também vai buscar, né, sempre aí onde tem alguma agência que possa somar para a gente na defesa vegetal, né, a gente está sempre propenso a isso, né? Mas há de se ressaltar também, né, Júlia, que a adoção do cultivo da soja também é novo, né, no estado. Sim, é novo, né? A gente tinha uma questão aí da regularização de terras, né? A gente tem produtores, muitos que vieram de fora do estado, né? O Charles pode falar melhor sobre isso mais à frente, né? Então, assim, tudo é novo, né? A agricultura aqui do Amapá, ela está caminhando, ela está evoluindo, mas assim, né? Tudo é devagar e mesmo como você falou, né? Que vocês foram fazer esse aprendizado, esse treinamento, né? Mas claro que quando chega na nossa realidade tem que se fazer adequações, né? Tem que se fazer O Pará é um estado, né, muito próximo, né? A gente tem, assim,
peculiaridades. Eu acho que a gente tem muita similaridade, né? Isso. Mas cada estado tem a sua particularidade, né? A sua É, peculiaridade. A gente vê. e fora que uma vez eu tive a oportunidade de ir até a Deparar e o diretor de lá me falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou assim: tem muito trabalho, mas eu tenho um exército de 1.000 homens, né? Que ele falou que existia um contingente, Sim. né? Apesar de o estado lá são 144 municípios e aqui nós somos 16, né? Mas aquilo me ficou muito assim, para mim foi meio impactante ele falar. É muito trabalho, eu tenho um exército de 1.000 homens, né? Uhum. E a gente aqui trabalha com, você falou. O nosso exército é um pouco limitado. Então, há de se convir que não é tão fácil, né? Na parte de execução, né? A gente tem que ponderar todas essas questões, né? E a gente também tem outros, isso que eu também estava pensando, né? Tem outras questões. Outras questões. A gente está defesa, enfrentando uma emergência, né, Charles? E a gente tem que aí se desdobrar para poder dar conta, né, de tudo acontecendo. E os outros programas não podem parar, né? Monilias e mosca, a vassoura de bruxa, que é o boom agora, que é a nossa emergência. A nossa emergência em curso. E a soja, né? Também. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E com um exército de... alguns guerreiros. Guerreiros comprometidos com a defesa sanitária vegetal do Estado. E como é que está essa distribuição dos produtores dentro do Estado? Bom, assim, é interessante, né? Quando os produtores vieram ao Amapá, então tem a questão das nossas áreas, né, de produção. A área cerrado, né, e as áreas de mata. É claro que era muito mais interessante para eles procurar as áreas de cerrado, né? Então, onde eles fizeram a aquisição das áreas, compraram áreas, né, de cerrado, principalmente ali na região da P70, né? Aqui pegando entre os municípios de Macapá e Taubal, onde são regiões de cerrado, onde o relevo é plano, né, muito bom para a produção de grãos. Então, onde eles procuraram, né? Agora, é claro, também há produtores também no município de Santana, naquela região Macapá-Jari, ali próximo à região de Garapé do Lago, a região Pirativa. Então, já é uma região que tem um solo diferente, porém cerrado, né? Mas já tem declividade, já é uma região com relevo mais... já não é plano, né? Porém, também na região de Porto Grande, também com uma característica de cerrado muito parecida. Então, no município de Porto Grande, de Ferreira Gomes, no município de Tartarugalzinho, onde tem uma região também de cerrado, já umas áreas planas também, muito boa também a produção. Hoje, eles estão distribuídos nesses municípios, né? Macapá, nessa região da P70, Itaubal, município de Santana, na região ali do Pirativo, Garapé do Lago, Porto Grande, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho. Porém, é claro, nós temos outras áreas aí com potencial, já áreas que foram adquiridas por pessoas fora do estado, né? Porém ainda não estão produzindo grãos ou estão produzindo outras culturas, como a mandioca, milho, feijão. Porém ainda não entraram na questão da soja, né? Mas nós temos aí uma previsão de conforme for andando as questões de licenciamento, as questões fundiárias, eu acredito que essas áreas vão aumentar bastante ainda. Quer complementar alguma coisa, Júlia? Não, acho que é isso, né? A distribuição ela ainda está aí meio localizada, assim, nessa região da P70, né? Mas de um ano para outro isso pode mudar, né? Pode ser que naquele ano ali o produtor plante ou plante soja, no outro ano ele resolva não plantar soja ou adquirir uma outra área, enfim, né? Isso é um pouco dinâmico, mas a gente tem aí já, né, característico e a caracterização assim desses produtores onde eles estão, né, do atual panorama hoje, né? E os produtores de soja já se habituaram às normas e eles têm ajudado no trabalho da Diagro? Como é que fica
essa aceitação em relação a, como a gente falou ainda há pouco, né? Que é importante dizer que não é a Diagro a executora, né? E às vezes a gente verifica muito assim no campo que o produtor ou aquelas pessoas que estão no campo acham que a criação é da cabeça do auditor da Diagro, né? E aí como é que fica essa aceitação? A gente tem hoje, na verdade, quem planta soja aqui no Amapá, né, já tem essa expertise, né, de ter vindo de outras regiões, de já ser produtor. Então, assim, né, já estão habituados com a questão dessa normatização, né, que ela é importante. Né, quando a gente fala de vazio sanitário e de período de semeadura de soja, isso tem um porquê. Né? Então, assim, são questões, são ferramentas aí que a gente usa para a questão da sanidade da cultura, exatamente. Então, assim, esse cumprimento, né, eles são cientes disso, né, e que precisam cumprir para que tenham, né, um sucesso nos seus plantios, né. Então, eles já estão cientes, a gente faz esse trabalho, tem a questão também do cadastro, que ele é importante, né, porque pode ser que num ano ali ele plante, vamos supor, 1.000 hectares e no outro ele plante 500, então, assim, é importante que eles estejam sempre conosco, né? E nas fiscalizações, né, a gente sempre deixa claro, né, o motivo, o nosso objetivo. Então, assim, a gente tem sim, né, essa parceria. Uma facilidade deles aceitarem. Né? Apesar de que a fiscalização, né, quando a gente fala em fiscalização, muita gente, né, torce o nariz, não gosta muito, mas assim, a gente explica, né, e assim, a gente tem essa compreensão, né, por parte do objetivo das nossas atividades, né? Isso. Normalmente quem recebe bem o fiscal é quem está tudo ok, né? Isso. E graças a Deus, assim, a gente tem sido bem recebido, né, por eles. Ao longo desse período, né, que a gente começou a fazer a execução do programa, explicando, né, o sentido, e como eles já vieram, já são produtores já de outras regiões, e como as normativas são nacionais, então ele já conhece, já sabe. É claro, é uma adequação, né, porque são períodos, regiões diferentes, onde eles já estão se adaptando, porém já conhece. Então não contestam, né? Nos recebe bem e, é claro, colaboram à medida do que eles estão ali acompanhando junto com a gente. É claro que a gente veio também para ajudar, né? Na verdade, o nosso papel é esse, né? Evitar que essa doença, porque ela tem um potencial de destruição de lavoura muito grande, e a gente também quer o sucesso deles, né? Porque para desenvolver o nosso estado, e a gente sabe que é uma cadeia aí que com certeza vai ajudar muito no desenvolvimento do estado. E não esquecendo também que essa normatização ela é fruto de resultado de estudos, né? Que foram estudos feitos de acordo com as características não só da soja, mas de qualquer cultivo que você cria diretrizes, elas são baseadas em estudos científicos, né? De o que é melhor, qual é o melhor período, qual é a melhor, quais são os melhores parâmetros de se evitar que as doenças e as pragas de doenças se infestem, né, nos nossos plantios. E toda a legislação, toda a conduta que é elaborada por esses órgãos, ela é baseada em estudos científicos, né? Não é à toa que são... Não é por acaso. É por acaso, né? E os produtores de soja têm que realizar cadastro na Diagro, tem que fazer alguma documentação? Eu quero plantar soja, como é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Bom, dentro dessa normativa, né, tem a normativa de criação do programa de controle da ferrugem asiática, né? Então, ela delega aos estados, né, para fazer o controle dessas propriedades, né? Então, assim, tem na questão de legislação o cadastro das propriedades, o cadastro é obrigatório, né? Quem for plantar soja é necessário fazer o cadastramento das lavouras. Então, se cadastra a lavoura de soja, onde ele vai trazer algumas informações, né? Principalmente o tamanho da área que ele vai plantar, onde ele vai descrever as variedades que ele vai trabalhar,
onde ele vai descrever a questão de pulverização, os produtos que ele vai utilizar, todo um período de carência, tudo onde eles vão... Então, assim, é um descritivo bem rápido de algumas informações que são importantes para que a gente possa fazer o acompanhamento. Hoje, o cadastro da propriedade ela está sendo realizada até 30 dias antes do plantio, né? A gente já informa, então eles já estão bem cientes desse período, né? Onde eles nos informam antes. E é claro, a gente dá mais um prazo que se de repente o produtor queria plantar 1.000 hectares, aí por algum problema ele só conseguiu plantar 500, aí, então para ele poder nos informar e a gente está por dentro. Aí quando a gente for na área, a gente vai visitar para verificar se realmente está dentro daquilo, se foi plantada aquelas variedades, se deu tudo certo, para que a gente possa fazer o acompanhamento de campo, principalmente na questão de pragas, né? É claro que a gente vai olhar a ferrugem, né, como principal, o principal motivo da visita, né? Porém a gente observa a questão de outras pragas, porque é importante para que os outros também eles tenham o cuidado do manejo, né, das suas lavouras. Então é obrigatório esse cadastro. Todos os anos eles precisam fazer quando forem plantar. Exatamente. Se forem plantar soja, é necessário fazer o cadastro. Certo. Então vamos chamar o nosso intervalo agora. Os melhores locutores e os melhores ouvintes do mundo. Tá na Difusora. Tá de boa. Começou a super quinzena do consumidor ACK. É fresco, tá muito barato. Toda loja com 15% de desconto. Móveis, eletros, telefonia e muito mais. Tudo com 15% de desconto. Lavadora Tanquinho 12 quilos por 469. Smart TV 32 polegadas por 959. Guarda-roupa 4 portas por 449. Emana te preserva. Para de ficar pagando caro nas coisas por aí. Te puxa logo pra super quinzena do consumidor da ACK. Você que vai começar sua obra, na Avicap tem o que precisa. Do martelo ao carrinho de mão, da furadeira à lixadeira, materiais elétricos, hidráulicos e para pinturas. Uma diversidade de equipamentos e EPIs para sua segurança. E mais, itens de jardinagem, produtos para combater ratos, baratas, formigas e cupins. A Avicap tem o que você precisa para fazer bem feito. É por isso que todo mundo fala, vai na Avicap que tem. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Março é o mês das mulheres e de São José. E é o mês de aniversário do Baratão do 20. Toda loja com preço único de R$18. De 20 por R$18. Camisas, vestidos, short, blusas e roupas infantis. É tudo por R$18. Aceitamos dinheiro, Pix, cartão de débito e crédito na Avenida Mendonça Júnior 154, entre a Rua Cândido Mendes e Rua São José. Todo negócio começa com um sonho e a gente te ajuda a realizar. Conheça as máquinas de cartão do Sicredi, a Smart, com tela touch, possibilidade de gestão integrada e emissão de nota fiscal, o TAP, do Sicredi, que transforma seu celular em maquininha, a TEF, perfeita para conectar com o seu sistema. E ainda tem a Clover nas versões Mini e Flex. O Sicredi tem a solução ideal para o seu jeito de vender. Abra sua conta, fale com seu gerente ou acesse o site. Sicredi, é ter com quem contar.
Tá sabendo da novidade? A nova loja Casa dos Motores está mais ampla e confortável para atender melhor você, cliente. Motor Rabeta 15 Kawashima, apenas R$ 1.650. Motor Rabeta 6,5, 750. Roçadeira semi-profissional, 750. Motosserra Branco, R$ 700. É só chamar pelo fone e WhatsApp 96991245127. Casa dos Motores, Igarapé das Mulheres, ao lado da Feira do Pescado. Se liga, essa é a poderosa radiodifusora. 80 anos com você. Diagro News, conectando você ao agro. 2h34. Atenção, produtores rurais. Ano novo marca uma nova fase para a vacinação contra a brucelose. Fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade devem ser vacinadas obrigatoriamente contra a brucelose. A vacinação só deve ser realizada por pessoa devidamente autorizada, treinada para a aplicação da vacina e credenciada pela Diagro. As fêmeas vacinadas com a vacina B19 serão marcadas apenas com o último número do ano da vacinação, como, por exemplo, o número 6 é para esse ano de 2026. Já as fêmeas vacinadas com a RB51 receberão somente a marca com a letra V. E não esqueça, a comunicação da vacinação é obrigatória e semestral, devendo ser realizada até o dia 30 de junho ou até o dia 31 de dezembro, no segundo semestre. Vacinar, marcar corretamente e comunicar é compromisso com a sanidade do rebanho e com o futuro da produção. Diagro, trabalhando pela defesa e inspeção agropecuária de todo o Amapá. Com Diagro em ação, o sonho vai brotar. Venha ver a magia do campo e sua criação. Com paixão e coragem, transformar a plantação. Tudo que tocamos vira fartura e refeição. Voltamos agora com o programa de Agro em Ação, com os nossos convidados Júlia Braga e Charles Brito. E continuando as nossas perguntas, quais as principais normativas e diretrizes estabelecidas pelo MAPA no Programa Fitossanitário da Soja? A gente tem hoje 2 portarias, né? Que é a 1124, que estabelece, de 2024, que estabelece, né, o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, né? E lá a gente tem as diretrizes sobre a questão do vazio, do calendário de semeadura, né? Dentre outras aí que a gente tem que seguir, na verdade todos os estados, né? Os órgãos estaduais de defesa. E a gente tem também a portaria agora, na verdade ela é de abril do ano passado, já está para sair a nova aí, né? Que normatiza a calendarização, né, do período de vazio sanitário e do período de semeadura da soja no Brasil inteiro, né? Então aí você tem, né, todos os estados listados, né, anualmente, né? Cabe, isso é uma responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, né? O estabelecimento desses calendários, né? Então, do ano passado saiu aí da safra 25-26 por volta de abril, então a gente está esperando já a nova, né, para essa próxima safra. Então lá a gente tem listados os estados e o período de início e fim, tanto do vazio quanto do calendário de semeadura, né? E a gente tem também algumas peculiaridades, né, estados que têm mais de um calendário, né, como o Pará, que tem 3 calendários diferentes, né? E a gente tem aqueles também que tem somente um, como é o Amapá, né, atualmente. E ali, a partir dali, as nossas fiscalizações se baseiam exatamente nessas datas, nesses períodos, né? Então, são as duas portarias, né, que estão lá presentes, inclusive quem quiser ler, né, está na página do Ministério da Agricultura, na página de pragas de interesse econômico do Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja.
E qual seria o principal problema fitossanitário da soja em âmbito nacional, Júlia? A gente está falando aí da ferrugem, né? Da ferrugem asiática, da soja, que ela pode causar perdas. Hoje aí, é o principal. É o principal, né? Ela pode causar perdas na ordem aí de 10% a 90% da produção, né? É uma doença causada por um fungo que pode afetar a cultura em qualquer estágio fenológico, ou seja, em qualquer idade aí o cultivo pode ser afetado, né? Então a gente vai ter desfolha precoce, a gente não vai ter os grãos, o preenchimento das vagens não vai ser, né, não vai ocorrer de forma normal, né? Vai acontecer irregular, isso acarreta em perdas na produção altíssimas, né? E a gente está falando de uma doença causada por fungo. Quando a gente fala doença causada por fungo, a gente fala dos esporos, das estruturas que são facilmente disseminadas por vento. Então, assim, é uma doença que requer, né, essa atenção pelo seu grande impacto econômico na cultura da soja, né? Daí que vem, né, tanto o estabelecimento do calendário de vazio quanto de semeadura, que eles são medidas fitossanitárias para conter a ferrugem asiática nos cultivos de soja, né? Então, já linkando, seguindo a pergunta, já com essa sua última assertiva, qual o objetivo do vazio? Então, o vazio é um período que tem que ser compreendido aí por pelo menos 90 dias, estabelecido em portaria, né? A portaria preconiza isso. Pelo menos 90 dias aí sem nenhuma planta de soja no campo. Por quê? Para reduzir o inóculo do fungo, né? A circulação desse inóculo. Então, obrigatoriamente aí os estados deverão ter aí esse período estabelecido, né? E dentro desse período não pode haver plantas vivas de soja no campo, né? Tanto que a gente faz essa fiscalização justamente para verificar o cumprimento desse período, né? E a questão do calendário de semeadura, né? É justamente para evitar aí, é uma medida para racionalizar o uso das moléculas que são utilizadas no controle da ferrugem, para que não haja resistência, né? Para que não haja aplicações sucessivas aí. Então, são duas medidas fitossanitárias, né? E assim, existe um período, um tempo médio que todo o Brasil tem que seguir, todos os estados, para que haja tem que haver esse controle, né? Essa questão da regularidade do tempo tem que ser padronizado, né? E essa é uma recomendação da Embrapa, inclusive, né? Então, assim, a duração dessa semeadura, né, ela vem aí como uma recomendação da Embrapa, né? Não pode ser um período tão longo, né, para que a gente tenha aí essa racionalização no uso dessas moléculas, né, para que não haja resistência, né? O objetivo aí é esse. Então, tanto o vazio quanto a semeadura, eles são estratégias de medidas. No caso, essas moléculas que você se refere são os defensivos. Isso, né? Que é sempre bom também lembrar lá o nosso ouvinte, nosso internauta, do uso apenas de substâncias autorizadas, né? Pelo Ministério. Sempre é bom falar, né? A gente fala que hoje a Diagro ela faz o cadastro dos produtos, né? Então você tem que usar, né? Você tem que ter a recomendação do engenheiro agrônomo, você tem que ter o receituário, e você tem que usar primeiramente, né, um produto que é indicado para aquela cultura, né? Falando de uma forma geral, né? Então você não vai aplicar um inseticida que é para uma frutífera numa hortaliça. Não, né? Para uma praga de frutífera numa hortaliça. Então, você tem que ter, por isso que tem que ter o receituário, que você vai usar o produto específico, vai ter ali a questão das aplicações, da regularidade, o cuidado com a carência, né? Quando que você aplica, quanto que você pode colher, né? A questão também dos EPIs, né? E essa é uma vertente também do nosso trabalho, né? A gente tem o chefe da fiscalização, o Ivênio, e a gente trabalha junto também, todos nós, no Núcleo de Defesa. Então, assim, a gente também faz essa fiscalização, né? Você tem que usar um produto que é para aquela cultura, que tem que ser cadastrado na Diagro, comprar com receituário. É um produto registrado, né? Exatamente, ele tem que estar devidamente registrado no Estado. E, de preferência, que ele esteja na embalagem original, né? Isso é um ponto muito importante, né? Ainda é uma questão que a gente encontra aqui, a questão do fracionamento, né? Exatamente, né? Quando a gente você compra um produto, ele tem que estar na sua embalagem original, né? Sem o rótulo, tudo direitinho, a embalagem íntegra, você não pode, é um risco, né? E é errado, né? A legislação, isso aí é uma questão de uma infração grave. Sim, é passivo de multa, né? Exatamente, o fracionamento desse tipo de substância, né? Então é uma outra vertente do nosso trabalho, a gente tem que seguir rigorosamente isso, é importante, né, para a questão mesmo
da saúde do produtor, né, do agricultor, de quem manipula, né? A gente não pode, já pensou comprar num saquinho lá, você não sabe nem o que é, né? É uma coisa que você deixa em qualquer canto. Porque na embalagem original ele está dizendo a validade do produto, Isso, e a gente como tem... as orientações de uso, né? E como é que prepara o produto para ser aplicado, o horário, né? A classificação do risco, né? Com as cores, então você vê ali, né? O que é vermelho é altamente perigoso, então assim, né? A gente não deve jamais comprar, né? Fomentar esse tipo de comércio aí, porque é irregular e a gente também fiscaliza isso. E é sempre bom lembrar isso pro... Nunca é demais, exatamente. E qual a importância do calendário da semeadura da soja? O calendário da semeadura, como eu falei, né, ele também é uma medida fitossanitária, né? É a questão da racionalização do uso das moléculas que combatem a ferrugem. Então, assim, existe um período aí, né? Se você hoje pegar a portaria vigente, né, a gente tem aí entre 100 e 120 dias é o que preconiza, né? O que a Embrapa preconiza e o DSV, o Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, né, que segue aí a Secretaria de Defesa Agropecuária, né, é que fazem essa proposição. Então os estados todos seguem, né? É importante que haja, como eu falei, né, essa unanimidade aí desse período, né, entre 100 e no máximo 120 dias, né, para que os produtos não sejam usados indevidamente e que a gente não tenha resistência. Né? Porque acaba se aplicações sucessivas, se houver um uso indiscriminado, acaba que em vez de ajudar, pode até acabar... Vai prejudicar, né? Prejudicando, né? Houve, no passado, né, não aqui no Amapá, mas em outros estados, né, onde já se vinha trabalhando muito tempo com a cultura da soja, plantios sucessivos, né? Então soja sobre soja. Então isso aí prejudicou muito o desenvolvimento, o fortalecimento das pragas às moléculas dos agrotóxicos, né, que foram aplicados, porém criaram resistência. Então foi uma luta muito grande desenvolver as moléculas que controlam, previnem, na verdade, a ferrugem asiática. Então, de uma forma para tentar segurar ao máximo que esse produto continue atuando, protegendo as plantas, que a gente trabalhe com outras medidas que complementam os produtos, né? Como a Júlia falou, né? O vazio sanitário e a calendarização dos plantios. Uhum. E quem é que define esse calendário para cada região? Esse calendário, ele, na verdade, ele tem toda uma questão técnica, né? É analisado aí o zoneamento agrícola de risco climático, né? Para aquela cultura, para aquela região. Então, assim, você tem ali as janelas em que o risco é menor, em que é mais favorável a questão da pluviosidade, do clima, né? Então, para você não ter tantas perdas. Então, ele é publicado, né, esse calendário, o ZARC, né, com o zonamento agrícola de risco climático, e baseado nele, nos melhores momentos em que terão menores perdas, né, se propõe ali esses períodos, né, que são propostos, e também com relação às aptidões, zoneamento agrícola, né. Então, assim, ele não vem do nada, ele não é, assim, da cabeça, acho que esse aqui é o melhor, não, ele tem um fundamento técnico, né, baseado justamente ali para que a cultura se desenvolva sem maiores riscos e consiga ali expressar toda a sua produtividade, né, para reduzir perdas mesmo. Então, assim, é baseado no ZARC, que é o zoneamento agrícola de risco climático, que é realmente determinante. Né? E qual é o atual calendário de vazio no Amapá? Bom, atualmente, né, como a Júlia falou, através desse zoneamento, né, dos trabalhos publicados pela Embrapa para melhor condição de campo para o plantio da soja, nós estamos trabalhando hoje o calendário de vazio sanitário, onde ele se inicia de 1º de dezembro a 28 de fevereiro, né? Então faz 90 dias, é um período ininterrupto de 90 dias esse período de vazio. Durante esse período a gente vai a campo fazer as fiscalizações para ver se não tem soja plantada ou aquela soja emergente, né? Soja guache.
não pode ter soja viva em campo. Então, nesse período de 1º de dezembro a 28 de fevereiro. E a partir disso, no dia seguinte, do final do vazio, dia 1º de março, inicia a janela de plantio. Para que não haja uma brecha entre uma e outra. E é claro, se não tiver uma normativa ali, então a pessoa não está impedida de plantar, né? Então, a gente ter, a partir de 1º de março até o dia 8 de junho, é o período de semeadura, nosso calendário de semeadura. Aí vai dar um período aí em torno de 100 dias, né, Júlia? Isso. 100 dias, que aí é um período onde o produtor ele pode fazer o plantio de soja, manter desse período soja viva em campo. Então, como se havia falado, tudo isso para ter essa estratégia de que, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, os produtores, que eles vão fazer as aplicações preventivas dos produtos, né? E até recomendado que se faça de uma forma também de proteger as culturas para possível entrada do fungo. Então, para que todos possam trabalhar nesse mesmo tempo, as moléculas, evitando com que ela se prolongue ao longo do ano, né? Criando resistência aos fungos, né? Ao fungo que vai causar essa doença. E até isso também vai servir até para outras pragas ou doenças também que atacam, né? Que a gente sabe que atacam soja. Então, tudo isso também para garantir que esse produto ele possa atuar por mais tempo, né? Isso. E o que acontece, é uma curiosidade assim, o que acontece se numa fiscalização o auditor fiscal encontra no período de vazio a área cultivada com soja, Júlia? Aquele produtor ele vai ter que proceder à destruição daquele material, né? Aquele material não pode ficar vivo no campo, então a gente dá um prazo para que isso seja feito, né? O produtor tem essa responsabilidade aí, né? Porque é o que o Charles falou, pode ser, né, que plante ali dentro de um período que não pode realmente, pode ser também que haja aquelas plantas que a gente chama de guaxa, né, que sobram ali, que brotam às vezes nas laterais, em algumas áreas, mas assim, não pode ter nenhuma, né? Então, dentro daquele... Não deve, né? Não deve, né? Então, a gente aí está passível de sanção. Isso, né? Ele tem que fazer a destruição e a gente tem que ir lá depois constatar que dentro daquele prazo... destruído. Aquele cultivo ele foi eliminado, né? Aquelas plantas foram eliminadas. Certo. E baseado nessa calendarização, é possível propor alterações? Sim, né? Sim, a gente tem a portaria aí do programa, a 1124, que ela traz aí essa questão, né? A questão é muito clara, né? Existem questões técnicas, fitossanitárias ou climáticas que podem aí sim interferir, né? Durante esse calendário. Então, assim, as agências elas podem propor alterações, né, à Secretaria de Defesa Agropecuária, ao Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas, até 31 de janeiro de cada ano, né, do ano safra. Então, assim, isso tem que partir, né, também dos produtores, né, essa demanda, se eles identificam que aquele período ele não está favorável, né, e o porquê, um embasamento técnico, né, então a gente pode submeter uma proposta, né, se tiver essa demanda até 31 de janeiro de cada ano, e essa proposta é apreciada, né, e sendo pertinente, aí a gente consegue essa alteração de calendário na portaria seguinte, né? Mas lembrando que hoje, né, toda essa calendarização aí, ela está em consonância, ela está de acordo com o ZARC, né? Então, quando a gente fala de Amapá, essa janela está bem onde tem o menor risco, então o ZARC hoje, ele está, o nosso calendário, ele está perfeitamente encaixado no ZARC, né? Que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático da Cultura da Soja. E nós agora abrimos espaço para os abraços. Vocês querem? Aqui eu vou agradecer a participação do Alex Chagas, que está aí ligado com a gente, né? E a galera lá do NDV, né? De Agro, a equipe do NDV, juntamente com a diretoria de defesa, que fazem parte, né? E que estão conosco acompanhando nosso programa todas as semanas, né?
Vocês querem agradecer ou mandar um abraço para alguém, Charles e Júlia? O nosso especial agradecimento à nossa equipe, né, no Núcleo de Defesa Vegetal, né, que é como a gente falou agora há pouco, né, nosso exército ele é limitado, mas ele é um exército atuante, né, e como você falou, Ângela, a gente tem várias atividades aí em campo, né. Hoje eu estou à frente da sanidade vegetal, mas a gente tem vários programas fitossanitários, o Charles é ponto focal hoje do programa da ferrugem, mas também atua na vassoura, assim como eu atuo. Todo mundo atua um pouquinho em cada coisa, na verdade. Eu, semana que vem, não estarei aqui no programa, vou voltar na barreira. Exatamente, olha, tá aí. Eu estava 3 semanas atrás, eu acho. Então, né, para que a gente consiga aí que os programas nós não somos 1000 homens, mas a gente vai lá e luta. A gente tem a força de um exército, porque a gente Nosso exército luta. Nosso exército é forte. Com muita garra, né? E a gente está aí, né, agora começando a parte da semeadura da soja, mas a gente tem aí mais para frente também para fazer nossas atividades da monilíase, a gente está também, monilíase do cacaueiro, né, a gente está também com os levantamentos da vassoura de bruxa da mandioca, então a gente não para. Quem está na monilíase hoje? Hoje é a Tânia Brito, né, a auditora fiscal. Aí o do esternoqueto é o Wendel. Esternoquetos, a broca do caroço da manga, né, que está ali restrita ao Oiapoque por enquanto, é o Wendel também, nosso auditor. O Wendel Lobo, né? O Wendel Jesus Lobo Ramos, exatamente. E a mosca... A mosca Hoje da carambola. Temos o programa da mosca da carambola que a gente não pode esquecer, né? O engenheiro agrônomo auditor Flávio Júnior Silva de Paula, que também está à frente, que está lá em Santana, mas também é uma extensão nossa do NDV, lá em Santana. Quem mais está faltando o outro ponto focal? A gente tem o Charles Ferreira Brito aqui conosco, ponto focal do programa da ferrugem, e eu à frente do programa da vassoura de bruxa da mandioca. Da vassoura de bruxa. E ainda a fusariose da banana raça 4. Nossa, ainda esqueci, né? A gente ainda tem Foca R4T, né? A fusariose raça 4 tropical da bananeira. Também um trabalho aí, é uma praga que não tem ainda. Focal? Charles Ferreira Brito. Nossa, Charles. Isso, por isso a gente vai se desdobrando. Por isso a gente vai se desdobrando, se ajudando para que a gente consiga aí, né, manter nosso exército, né? Nosso exército. E então eu gostaria de mandar um abraço para as equipes que estão hoje nas barreiras, né, em Porto Grande e Cutias, e que o pessoal que está lá na ponta, né, agradecer o trabalho de cada um, o empenho e a disponibilidade de cada colega que está lá, e também o apoio da Polícia Militar do Estado, que nos ajuda e nos apoia para a execução desse trabalho. Também um abraço para a equipe do aeroporto, né? Dos colegas que estão ali na barreira do aeroporto e porto todos os dias para garantir essa nossa barreira interestadual, né? De segurança da nossa defesa sanitária no estado do Amapá. Então, gente, nós ficamos por aqui. Até a próxima terça-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.